gravar, eu Tá, faço a introdução, e aí a hora que você abrir eu vou indo lá, mas eu vou ficar ouvindo, e aí se der tranquilo. tempo de chegar lá eu volto, tá bom? Então, ó, a gente começou a gravar já, pessoal, boa noite, bem-vindo à comunidade. A nossa aula de hoje é com a professora Nara. Nara é uma especialista aí na área de faturamento, em contratos comerciais, faz muita consultoria para grandes empresas aí. A Nara também, além de tudo, é minha colega e a gente faz um curso de faturamento junto lá na SBH, no Sindicato Brasiliense de Hospitais, e a gente sempre troca figurinha, né, Nara? Então, a Nara Sim, é uma expert dessa aula, então eu queria agradecer você, Nara, pelo convite, mais uma aula aí. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor aqui. Pessoal, aproveitem a aula, tirem dúvidas aqui. Sigam a nossa comunidade. A aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem, numa playlist chamada Aulas do Aplicativo. Todas as aulas anteriores já estão lá. Então a gente já está com uma playlist com mais de 23 aulas já. Tem quase 40 horas de conteúdo ali, aulas de faturamento, aulas de gestão, aulas de outras especialidades da área de enfermagem. Então, aproveitem a nossa comunidade, ela foi feita para vocês e a nossa missão é unir, fortalecer e capacitar a nossa enfermagem. E acho que a gente está conseguindo seguir o nosso propósito aí. Então, mais uma vez, obrigado a participação de todos. E é com você agora, Nara. Obrigado, viu? nada, eu que agradeço. Então, pessoal, hoje eu fui convidada, não é? Muito me honra estar aqui com vocês. Eu tenho assistido algumas aulas aqui no portal e só aula boa, só aula enriquecedora. Todas as vezes que eu posso, eu assisto e saio maior do que eu entrei. Nós vamos falar sobre contratos. E é importante que a gente entenda que, sim, a conta começa a partir do atendimento, do contato, mas esse contato só é possível através dos contratos. É a partir do contrato que surge um eventual faturamento. É a partir do contrato que eu posso pensar em faturar com aquela determinada operadora e a operadora com aquele determinado prestador. Todas as relações daí para frente serão mediadas pelo contrato. É claro que nós temos as leis, as resoluções, e é importante dizer que o contrato é soberano nessa relação, mas ele não é maior do que a lei. Não é maior do que a lei. Então, por exemplo, já vou plantar um triplex aqui na cabeça de vocês. Por exemplo, está lá no contrato assim: caso por livre negociação, os reajustes, e caso não haja negociação, o reajuste será 20% do IPCA. Quem tem contrato dessa forma? Antes de eu começar a compartilhar, só para a gente pensar. O que acontece? Essa cláusula é inválida. É inválida. Porque na resolução 512, nós temos o quê? O reajuste, caso não haja livre negociação, será pelo IPCA do período. Então, eu não posso ter uma cláusula que fala o contrário de uma resolução que nos norteia, certo? Então, isso é importante. Hoje mesmo, eu estava numa negociação com uma operadora lá de Mato Grosso do Sul, nesse sentido, porque ela queria fazer valer essa cláusula, só que essa cláusula é inválida. Então, é importante, a todo tempo, quem lida com contas médicas, principalmente quem lida com o comercial, administrar esses contratos a todo tempo. Não é nos primeiros 90 dias,
não é no momento que precisa de um aditivo, não é na hora que não pagou e vai pedir descredenciamento, não é apenas nesses momentos. É importante a gente entender que o contrato é administrado o tempo todo. No tempo todo, ele vai mediar as relações entre prestador e operadora, o tempo todo. A partir da autorização, do atendimento, da internação, da cobrança, da glosa, do recurso de glosa, da negociação. Então, essa é a importância do documento que nós vamos começar a falar aqui. E se eu fosse você, não sairia, ficaria até o final, ainda fazia mais. Corre lá e chama os amigos. Chama os amigos. Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Né? Eu falo muito isso. Então, vamos lá. Eu não posso errar aqui, né, gente? Vocês estão vendo aí? Responda para ir para o Cristiano, ele vai me dando aqui, porque eu não Sim, apareço para mim. Está vendo? Vamos sim. Mas não está como modo apresentação. Não está? Não. É porque ela me mandou em PDF. Entendi. Aí eu... Deixa eu ver aqui, mas eu acho que tem uma forma. Opa! Menina, eu sou inteligente. Perfeito. Bom, começamos então. De que eu vou falar? De parâmetros do contrato. O que será parâmetros no contrato? A gente ouve muito falar parametrização do sistema, porque o sistema não está parametrizado. A gente ouve falar isso, não é? Ouve com muita frequência. E o que seria parametrização do sistema? A parametrização do sistema nada mais é do que trazer todos os parâmetros do contrato de forma fidedigna, isso é importante, de forma fidedigna para o sistema e também concomitantemente à legislação TIS. Porque de nada adianta você colocar o contrato lá no seu sistema de faturamento e não trabalhar com a legislação TIS, que eu já falei sobre isso aqui com vocês, das tabelas de domínio, não é mesmo? Então, é importante que a parametrização seja do contrato e da legislação TIS. E hoje, em específico, nós vamos falar aqui das informações que eu encontro no contrato. Então, muitas dúvidas que eu tenho no faturamento estão na parametrização do contrato. Então, quais os principais tópicos que eu tenho que prestar atenção? Esse contrato, a princípio, ele vai mediar a relação entre a operadora e o prestador e os serviços prestados, né? Qual é o... Então, aqui já começa. O primeiro tópico, eu peguei o contrato, para que serviço que eu fui contratado? É para um serviço ambulatorial? É para um serviço ambulatorial e hospitalar? É só serviço eletivo? É eletivo e de urgência? Não é? Para que eu fui contratada?
Isso é importante. Esses dias, um médico que tem uma clínica dentro de um hospital queria, porque queria, tirar a autorização para emergência, urgência e emergência. No objeto do contrato, gravem esse nome, porque eu digo assim, faturista é tudo. Faturista é médico sem ser médico, né? É advogado sem ser advogado, é contador sem ser contador. Então, o contrato já na primeira tá ali quem são os contratados, quem é o contratante, que é importante também, não é? Porque, por exemplo, o Bradesco, eu tenho Bradesco Seguradora, Bradesco Operadora e eu tenho a MedService. Será que o meu contrato é com essas três? Ou eu tenho os três contratos? Isso já é importante. Então, eu estou só no tópico 1, tá? E aí, logo abaixo, vem objeto do contrato. Esse objeto vai nortear o contrato, o conteúdo do contrato. Vamos para o 2. E o que é o conteúdo do contrato? Aí sim vai me dizer em relação às obrigações do atendimento, se tem um manual, qual o site que eu entro, quais os documentos imprescindíveis e quanto ao faturamento. Eu sei, não adianta você mentir para mim, porque eu sei que você pega o contrato, vai direto lá no faturamento e vai nas tabelas contratadas. Ultimamente, a gente tem muitas tabelas próprias, muitas tabelas ali já com os valores calculados, e aí você vai direto lá. Como se o resto, se os outros conteúdos não fossem importantes. Então, vou te informar. Todo o contrato é importante. Todo, sem exceção, e todos os seus anexos. Certo? O terceiro ponto que eu vou olhar é o contrato que ele diz respeito ao faturamento. Vai com nota, a nota é pedida depois, entrega o físico, entrega só o eletrônico, quais os prazos, não é? Aí eu tenho o terceiro ponto de um contrato. E o quarto ponto do contrato é fazer esse contrato funcionar. Qual o objetivo desse contrato? O objetivo desse contrato é o faturamento. O objetivo desse contrato, vou repetir, é o faturamento. Lembrando que o faturamento só termina quando a conta é paga. E se for uma glosa devida e não foi pago, eu perdi, sabe o que aconteceu? Esse faturamento não é assertivo. Esse faturamento não seguiu o contrato e a legislação. Ele está com problemas. Faturamento que não tem problema segue o contrato e segue a legislação. Em algum momento, ele será 100% recebido. Ok? Então, o que é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é justamente o estabelecimento de um instrumento particular. Olha que coisa importante. Aqui, gente, quando é particular entre um prestador de serviço civil e uma operadora de saúde ou uma seguradora de saúde, uma empresa privada, pouco as resoluções podem fazer. Por quê? Porque nós temos na Constituição, nós temos na nossa lei que o governo não pode ficar interferindo entre a relação dos civis. Tanto que essa discussão de índice de reajuste é sempre uma discussão.
sempre é preciso ter uma autorização maior para poder fazer isso. Por quê? Porque esse contrato é particular entre sociedades civis. E esse contrato vai versar os acordos, certo? O que vai nortear a relação que eu já falei. Qual é o conteúdo do contrato? Então, o conteúdo do contrato, objeto, quanto o atendimento, quanto à identificação, ultimamente temos quanto ao sigilo, a LGPD, quanto ao faturamento, quanto ao financeiro, o recebimento, não é? Os prazos, validade do contrato, que é diferente de aniversário do contrato. A maioria dos contratos tem validade indeterminada, ou seja, a relação entre as partes vai existir enquanto for vantajoso para essas partes, tanto uma quanto a outra. Isso é a validade indeterminada. Mas nós temos muitos contratos que têm validade de 5 anos, de 3 anos, e eu já vi prestador perder um contrato, por exemplo, com a Postal, porque deixou passar os 5 anos e não se atentou que ele tinha que manifestar e revalidar esse contrato. Tudo isso é conteúdo do contrato. O conteúdo do contrato deve estar no sistema parametrizado. Nara, eu faço faturamento terceirizado, eu não tenho sistema, eu uso o sistema da operadora. Então, você tem que entender bem de Excel e planilhar tudo. Agora, quem tem sistema tem que sair das planilhas. Não raro, eu chego nos meus clientes para iniciar uma consultoria ou uma mentoria e eles têm 555 mil planilhas e um sistema. Alguma coisa está errada ali. O sistema tem que abolir as planilhas, ok? Por quê? Porque no sistema eu tenho que ter os alertas e o funcionamento do conteúdo do contrato, certo? Qual é a relação do contrato com o faturamento médico? O que o contrato tem a ver com faturamento médico? Tirando meus alunos e os meus mentorados, quando eu pergunto assim, leu o contrato, eles ficam me olhando assim com aquela cara de não sei do que você está falando, né? Por quê? Porque os faturistas estão acostumados a trabalhar igual o faturista anterior trabalhava. Então, é aquela história. Por que você faz feijão na panela grande? Porque a minha mãe fazia. E por que a sua mãe fazia? Porque minha avó fazia. Quer dizer, não tem o menor sentido e você está ali repetindo. E mais para frente eu vou falar de quantas glosas invisíveis acontece por causa desse comportamento. Então, o contrato tem tudo a ver com o faturamento. Ele vai dar ali tudo o que foi acordado, vai estar no contrato os valores, os acréscimos, inflatores, deflatores, tanto de procedimentos como de materiais, de medicamentos, prazos e, atenção, penalidades. Quais as penalidades previstas para quem não cumpre as cláusulas do contrato, certo? A validade, o aniversário. Então, aquela questão da lei da 13.003 de 2014 e as suas resoluções, que vem falando, não é? Que a negociação é nos primeiros 90 dias do ano, está aqui
mas só será feito realmente o que foi acordado durante a negociação no aniversário do contrato. Inclusive, vocês que trabalham com faturamento devem estar agora recebendo os aditivos dos acordos feitos nos primeiros 90 dias do ano. E os aditivos, o que são? Contrato. Os aditivos compõem o contrato. Então, muitas vezes eu vou dar uma mentoria ou uma consultoria e falo, deixa eu ver o contrato. Aí ela me manda o contrato lá de 1998, eu falo, não, e os aditivos? Aditivo também? Então, gente, aditivo, quando ele vem para você e ele é assinado entre as partes, ele faz parte do contrato, tá bom? Preste atenção nisso, né? E muitas vezes o faturista, quando lê o contrato, vai só lá na parte do faturamento, né? Vou ver aqui. Como que o faturamento deve usar essa ferramenta? Por que eu chamo contrato de ferramenta? Porque para você faturar, você precisa de algumas ferramentas. Todo serviço operacional lida com ferramentas, não é? Você vai arrumar uma lataria de um carro, tem lá algumas ferramentas. Você vai cortar o cabelo, o cabeleireiro tem lá algumas ferramentas. Você pode ser o melhor faturista do mundo, a pessoa mais comprometida e honesta. Se você não sabe ou não tem acesso a boas ferramentas, não há o que você fazer, não é verdade? Então, quais as ferramentas que são inerentes ao faturamento? Então, desde o prontuário do paciente, são ferramentas. E uma dessas ferramentas é o contrato. Então, sim, você tem que saber ler o contrato e extrair todos os parâmetros desse contrato. Todos os parâmetros. Porque quanto melhor você souber lidar com essa ferramenta, melhor será o seu faturamento. E atenção, a maioria dos sistemas a gente não consegue realmente usar nem 25% da capacidade que aquele sistema tem. Mas de pronto, vocês respondem assim: não, mas o sistema não faz isso, não. O sistema não coloca duas tabelas, não. Não, o sistema não consegue fazer essa exceção, não. Então, vocês ficam colocando culpa no sistema. Tem alguém que lida com esse sistema, tem uma pessoa da informática, tem uma pessoa da parametrização, que raramente entende de faturamento. Então, se o seu sistema não está conseguindo parametrizar o contrato, não é o contrato que tem que se adequar ao sistema, é o sistema que tem que se adequar ao contrato. É uma demanda que você tem que levar aí para a sua informática, para a mantenedora desse sistema, seja para quem for. Eu vivo ali no pé desse pessoal do sistema, até o sistema responder ao contrato. Então, não é o contrário, viu, gente? Não é assim, não, o sistema não coloca duas tabelas, não. Aí você enfia uma planilha de Excel lá, e aí esse sistema, quando você vê, ele está manual. E quanto mais manual é um faturamento, mais passível de erro ele é. Tá bom? Então, você pode fazer o quê para parametrizar um sistema? Você pode criar planilha, você pode colocar nas abas dessa planilha todas as funções. Eu, por exemplo, gosto muito de criar, a partir de cada contrato, um passo a passo. Desde das regras para o atendimento, para a autorização, eu vou criando um passo a passo. E aí, a partir desse material, os protocolos de gastos,
não é? Os medicamentos, os inflatores, os deflatores, o índice de que eu vou trabalhar, se vai ser 17%, se vai ser 20%. Eu gosto de criar esse material e aí sentar junto com as pessoas responsáveis pela parametrização, que muitas vezes é o próprio faturista mesmo, e aí ele não acha, às vezes, aquela janela para fazer a parametrização adequada, a gente aciona, não é? Ali o suporte do sistema para parametrizar. Então, aí eu alimento o sistema com todas as informações importantes e norteadoras, né? E eu crio o que nesse sistema? Alertas. Eu peço para eles criar, porque eu não entendo nada, gente. Eu sou bem analógica, eu entendo de faturamento. Mas eu peço para criar prazo de guia. Então, teve um atendimento, essa guia está com 30 dias, e naquela operadora é 60 dias, ele já começa ali a dar um alerta todas as vezes que você vai faturar aquela operadora. Prazo para recurso de glosa, não é? Prazo para pagamento. Lembrando que um dia de atraso é inadimplência. Quem você paga primeiro? Quem te cobra constantemente ou quem deixa você 1 ano, 2 anos devendo, aí um dia fala, opa, você está me devendo. Como será mais fácil? E o sistema faz isso para a gente quando a gente coloca o contrato lá dentro, certo? E outra coisa que eu gosto muito, primeiro, eu gosto muito de salvar os contratos no Trello. Ele me dá ali uma norteada. E eu gosto de salvar esses contratos com uma capa. E nessa capa do contrato, eu já coloco todo o conteúdo importante desse contrato. Tudo que eu preciso ter como parâmetro. Ah, veio um aditivo, mudou? Eu mudo a capa desse contrato, tá? E ele faz menção às tabelas Simpro e Brasíndice. Se ele faz menção, eu crio um outro alerta. Atenção, a Simpro foi atualizada. O Brasíndice, você está cobrando qual Brasíndice? Tem ali alguns alertas que a gente pode criar. Muita gente tem glosas e fica cobrando um Brasíndice 10 anos, né? E as coisas já mudaram. Então, por exemplo, eu cliquei nisso aqui a hora que ela me mostrou. Aqui não está clicando, mas vamos lá. Aqui é um exemplo, gente. Vocês vão receber esse material. Eu acho que não está clicando porque está na apresentação, porque eu cliquei aqui, ó. Aqui. Itens para compor a capa do contrato, por exemplo. Então, olha lá, como que eu ponho a capa do contrato, ou a planilha, seja o que você for usar como ferramenta, certo? O contratante, o seu devido registro na ANS, isso é importante. Como eu falei, eu tenho um Bradesco Seguradoras, eu tenho um Bradesco Operadora e eu tenho a MedService. São registros distintos. Eu tenho a Mil, eu tenho a Mildix, são registros distintos, ok? Importante isso. Seu CNES, a gente pode criar no contrato, inclusive, no sistema, aliás, despertador, não é? Porque o CNES vence de 6 em 6 meses. Esses dias teve um faturamento que foi glosado por CNES inválido. Por quê? Porque realmente estava inválido, tinha passado 6 meses, não é? Então, isso é importante. O endereço que está credenciado é outra coisa importante. Ah, eu tenho 4 clínicas, eu tenho 5 clínicas,
Então, eu posso atender na 5? É provável que não. Se você puder atender na 5, vai estar relacionado para qual endereço, quais os CNPJs estão credenciados, certo? E, não menos importante, qual o contato que esse comercial tem com essa operadora? É com a Joaninha, é com a Kelly, é com o João, é com o Anderson? Em qual telefone eu falo com ele? Em qual e-mail? Por quê? Porque às vezes amanhã você não está lá e esse contrato precisa funcionar, tá certo? Quais as especialidades estão contratadas? Quais os procedimentos estão contratados? Se eu tenho pacote, né? Se eu tenho serviços ali em fee for service contratados, qual a tabela referência de honorário? É a tabela própria, é uma THM? Não, é uma CBHPM. E lembrando que faz parte do contrato as instruções da tabela contratada. Então, às vezes, a pessoa me pergunta assim: eu posso cobrar 2 taxas? O que diz a tabela contratada? O que diz? O escalonamento, por exemplo, a CBR instrui que o fim do escalonamento em 2013. Portanto, a CBHPM em 2014 não tem mais escalonamento. Mas a tabela contratada que você tem é a 2014 ou é a 2012? Então, a instrução da tabela contratada compõe o seu contrato. Não, Nara, o Bradesco tem a THM. Lá no site do Bradesco, você consulta a instrução da tabela contratada, que é tão importante quanto o valor. Instruções comprometem o faturamento, certo? A tabela para medicamento e material, então pode ser a Simpro, pode ser a Brasins, pode ser uma CEMED, pode ser a tabela própria, não é? A TENUM da Unimed. Tabela para taxas. Aqui no Distrito Federal, a SBH. A SBH tem as suas instruções, que já nos norteia principalmente para essa questão. Eu posso cobrar 2 taxas? Se for a tabela SBH, posso. Inclusive, lá é previsto um escalonamento, não é? A pessoa ficou na diária, não deu 24 horas. Se for na tabela SBH, a primeira diária vai ser indivisível. Então, existem instruções que vão nos orientando. O valor do metro quadrado do filme, muito importante. Antigamente, gente, eles punham assim, segue o valor da CBR, era lindo, né? Hoje não, hoje eles congelam um valor. Eu canso de ver contrato aí a R$19,40 o metro quadrado, a R$21,70. E aí você pode falar para mim assim, Nara, mas hoje a gente nem usa filme, as imagens são digitais. O filme é previsto na tabela, se for na tabela contratada, mas, por exemplo, a THM, na maioria das vezes, já vem com valor incluindo o filme. Mas, se for numa CBHPM, ali há a previsão dessa cobrança, deve ser cobrado, e quem não quiser pagar o filme, então vamos criar uma taxa, não é? Para as despesas com imagem digital, que eu tenho certeza que são muito maiores, não é isso? Que libera um CD com as imagens digitais, tem a tecnologia para essa imagem, certo? Particularidades da autorização, inclusive, quanto tempo demora para sair essa autorização? Qual é o prazo máximo que eu tenho? E posso criar esse alerta também no sistema. Isso é parametrizar sistema, tá? Códigos para autorização são iguais os códigos de faturamento? A AMIL mesmo tem uma prática que ela contrata pacotes
Mas para você pedir autorização, você pede no código TUS, tabela de domínio 22. E para você faturar, você fatura no pacote, tabela de domínio 98. Veja aí se isso não é um alerta importante para você ter na capa do seu contrato. Tudo que você tem na capa tem que estar no seu sistema. E os prazos, não é? Qual o prazo? Quanto tempo vale o pedido médico para essa operadora? A maioria vale 30, mas eu tenho contratos que diz que o pedido médico vale até 60. Isso faz diferença para você? Faz diferença no faturamento, não é? Sobre os prazos, gente, muito importante. Então, eu vou fazer um alerta aqui. Prazo para recurso de glosa, por exemplo. É 30 dias após o pagamento. Ao efetivo pagamento, quando cai na conta o dinheiro, então o que você faria com uma glosa total? Só a pergunta. É retórica essa pergunta. Porque, na verdade, quando ele diz lá 60 dias após o pagamento, 30 dias após o pagamento, não é o efetivo depósito da conta. É quando você tem o demonstrativo de pagamento, então a operadora te demonstra o que foi por ela pago, por ela glosado, e a partir dali vai se seguir um prazo para você fazer o recurso. Então, esses dias eu tive um problema desses, não é? Por quê? Porque eu entrei lá para fazer a consultoria e eles já estavam com esse faturamento em atraso, e aí, de pronto, a operadora falou assim: a gente tem aqui nos 100 e tantos mil glosados que vocês nunca recorreram. Por quê? Porque as faturistas estavam esperando um pagamento cair na conta para recorrer. E não é isso, é o demonstrativo de pagamento, tá? Tanto isso é verdade, que você faz com uma glosa total? Você vai ficar esperando o pagamento cair, mas não tem pagamento? E aí? Prestem atenção nisso. Se tem entrega física, se vai com nota fiscal, se a nota fiscal é depois, os hospitais adotam a política de já mandar o faturamento com a nota fiscal. Não é? Mas muitos contratos com clínicas, com prestadores ambulatoriais, prevêem a entrega da nota fiscal após ao demonstrativo de pagamento, justamente para você não pagar impostos de honorários que foram glosados, honorários ou material ou medicamento. Se tem entrega física, em que endereço é entregue? Aniversário do contrato e validade do contrato. Certo? Então, isso é o que você vai parametrizar. Quais são os planos, os produtos que estão contratados? Que operador é uma coisa, plano é outra. Eu estava fazendo o faturamento de um prestador, e aí eu vi que tinha várias glosas de uma determinada beneficiária. Várias, há 1 ano ela sendo glosada. Né? O que é isso? Falta de gestão de glosa, falta de gestão. E aí, o que eu percebi? Que aquele produto não era contratado. E a empresa estava atendendo, falta de elegibilidade. Né? Então, às vezes, essa parametrização, quando eu jogasse no sistema, o sistema ia me alertar. Esse produto não é contratado. Certo? Todos os outros prazos, né? Que eu já falei, os procedimentos, quais são os gastos pertinentes desse procedimento. Então, para isso, é importante ter o protocolo de gasto. Mas eu sou faturista, eu não sou enfermeira. Procure um enfermeiro, procure um médico, faça uma folhinha de gastos, alinhe com ele esses protocolos. Isso te ajuda muito, tá bom? Qual é o padrão de senha? Então, quantos números tem essa senha? Já posso criar isso também
lá no meu sistema. Quantas vezes a senha é digitada errada? Não é verdade? Não é? Qual é o padrão de senha? Validade de senha. E, de novo, qual é o contato com essa operadora? E aí, gente, tão importante quanto é apresentar os parâmetros importantes para a recepção, para o atendimento. Então, lá os produtos que estão contratados, quem é o contratado, em qual endereço, para qual médico, se aquele médico é contratado ou não, quais as exigências da autorização, qual é o site para tirar a elegibilidade, qual o site para autorização, qual os documentos exigidos, né? E fazer ali, junto com o atendimento, um protocolo de atendimento. Então, não, sabe, banco, por que que banco não desconta qualquer cheque, né? Hoje em dia nem existe isso mais, né, gente? Denunciando aqui minha idade. Ninguém lida mais com isso. Mas chega num banco para descontar um cheque, esse cheque não está assinado, ele desconta? Não desconta, por quê? Porque ele tem um protocolo para seguir, tá? Então, eu crio uma ficha, né, nessa capa, que vai aqui, ó, você assinala qual é a tabela, se tem os pacotes, todos os parâmetros do contrato, né? Todo o portal, por quê? Porque toda operadora é obrigada a ter um portal e um site que te dê condições de faturar por ele, de ter a análise e o demonstrativo de contas e de fazer o recurso de glosa. Certinho? E deixa eu voltar aqui. Então, apresentei aí para vocês a minha ferramenta, não é? E aqui, gente, a minha apresentação para vocês. Eu tenho mais de 15 anos de experiência aí na área, trabalho com consultoria, com mentoria. Muitas das minhas mentorias, que a pessoa vem louca para mim, Nara, me ajuda aqui, como é que eu faço? Porque eu tive essa glosa, ou eu não estou sabendo faturar, ou eu estou apanhando. A gente resolve ali em mentorias. E quem tiver interesse aí no material, você consegue clicar aqui e falar com alguém ali da minha equipe para a gente agendar um atendimento, alguma coisa assim, para te salvar aí. Bom, Nara, obrigado pela terminei. aula. Consegui chegar em casa já aqui. Deu Eita, tempo. aí andou rápido, hein? Deu tempo. Parabéns pela aula aí, eu fui acompanhando em áudio aqui. Gente, esse material que a Nara passou para vocês entrarem, clicarem depois, a gente vai disponibilizar ele lá no grupão de aulas. Então, quem já estiver seguindo o WhatsApp, o grupo lá, a gente vai disponibilizar lá. Quem não estiver seguindo, aproveita para entrar no grupo de WhatsApp agora e já olhar ali, porque a gente sempre disponibiliza os materiais ali, tira a dúvida, comunica as próximas aulas. Então vai estar ali. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão ou mandar aqui no chat. Deixa eu ler aqui primeiro alguns comentários e mensagens, quando vocês vão criando coragem para perguntar aí. Então, o Ronei mandou um boa noite, pessoal. Boa noite, Richard. Ronei Valera, de Brasília, especialista em comercial. Ronei, espero que tenha gostado da aula aí. Pergunte, viu? Estou esperando uma pergunta sua. Gente, vai fazendo print, coloca lá no Instagram, marca os enfermeiros do bem, a LHZ e Nara Fatura. A gente tem que ir se comunicando aí, não é? Fazer uma rede. Oldac Carlos, Oldac participou da aula de segunda, né, Oldac? Gostou e voltou, né? Obrigado, Oldac Carlos, analista de faturamento, Zona Sul, São Paulo. A Carla é de Lajeado, Rio Grande do Sul, trabalha com auditoria e faturamento hospitalar. Cadê? O Anderson Batista, o Derson. Boa noite, pessoal. Nara sempre elegante. Parabéns, Richard, pela iniciativa contínua. Fabiana mandou boa noite de Curitiba, analista de contas médicas.
A Aline, do Rio de Janeiro, trabalha com regulação e auditoria. Márcia Ferreira, do Ceará, analista de contas médicas. Oldac parabeniza a Nara. Oldac, obrigado pelo rico conteúdo. Bom, passou os comentários aqui. Ô, Nara, eu tenho aqui, eu vou começar abrindo perguntas aqui até o pessoal criar coragem aí, tá? Quando a gente fala de contrato, você disse bem, tem que estar escrito ali e tal, mas a gente tem algumas situações que a gente tem muita discussão em auditoria, né? A auditoria a gente deveria ter discussões técnicas, mas a gente tem bastante discussões de eu não pago isso, eu pago, e muitas vezes por não constar em contrato, né? Por não ter um contrato bem elaborado ou explícito. Então a gente sempre fala que o contrato, cara, quanto mais explícito for, quanto mais você escrever, né, ele vai gerar menos dúvidas ali. Menos conflito, né? E aí a minha questão aqui é exatamente essa, né? Porque seguindo as cláusulas habituais, tem muitas coisas que a gente não escreve ali e deveria escrever. Eu vou te dar um exemplo claro agora, tá? Eu entrei em uma instituição agora, e aí eu comecei a entender algumas contas, estava tendo problema com pagamento médico. O médico reclamando que estava recebendo menos, tal, e aí eu fui olhar, por que está recebendo menos? Porque a gente está cobrando um pacote, era um pacote que era um procedimento feito nos 2 olhos, tá? Então, estava sendo feito nos 2 olhos no mesmo dia, pacote vezes 2, e estavam cobrando o pacote a 170. Falei, mas por que vocês estão cobrando o pacote a 170? Não, porque é regra da CBHPM. Falei, gente, não tem nada a ver. CBHPM é regra para honorários médicos. Este pacote aqui, ele foi negociado, tem honorário, tem material, tem medicamento, tem taxa. E eu não uso só 70% desses materiais e medicamentos quando eu faço o segundo procedimento. Eu uso tudo, né? Isso é a maior parte. E não está escrito que é 170. Por que está fazendo isso? Mas também não está escrito que é 100. Mas se não está escrito, você tem que cobrar o pacote cheio. Porque quando são pacotes associados e tem algum acordo, o pessoal escreve a nota. Ó, quando for pacote no mesmo dia, o segundo pacote vai ter um desconto. Se não está escrito isso, gente, não tem que dar desconto no segundo pacote. Não está acordado, né? Então, com esse contexto todo, Nara, acho que era um pouco assim. Geralmente a gente tem mais discussões quando a gente fala de taxas. Posso cobrar 2 vezes? Não posso? Diária, que hora que vence, não vence? Taxa de sala é 1, 2, é por porte, é por hora? E aí, assim, qual é o seu conselho aqui? A gente faz uma tabela anexa com essas instruções? O que você aconselha? Então, eu gosto muito de apresentar, quando eu estou negociando, qual é o protocolo daquela instituição, qual é o protocolo de gastos dessa instituição para endoscopia, para colonoscopia, para colissectomia, seja o que for. Eu apresento isso já para a gente negociar ali. Porque ali ele pode me falar, não, eu não pago esse curativo. E aí eu vou brigar, ou eu vou aceitar, vou tirar. Mas por quê? Porque eu já posso cadastrar isso lá no sistema para dar o que foi acordado. E em relação a isso de 170, Richard, esses dias eu fui fazer uma negociação para uma clínica de imagem lá de Taubaté, e uma operadora propôs pacote para ultrassom. Então, a todos os ultrassons, nós vamos pagar R$130. E já na proposta, ele colocou no segundo ultrassom 70%. E aí a pessoa da clínica falou, não, mas isso aqui é assim mesmo. Aí eu falei, não é não. É 70% do custo operacional. Ele está colocando tudo no mesmo valor, honorário, né? O porte, tudo, e está escalonando. Vamos questionar isso. Aí eu questionei, perguntei para ele, falei, escuta, mas aí você está escalonando tudo, inclusive o porte do médico, eu não consigo. Porque o médico vai fazer 2 exames, vai querer receber 2 exames. Porque o SADT é escalonado só o custo operacional. Sim.
E aí a gente passou, né, conseguiu. Nara? Aí a gente conseguiu negociar sem o escalonamento. Então, assim, o que eu vejo é que você, a qualquer momento, pode ver um problema desses no seu contrato e solicitar um aditivo, deixando isso claro. Porque o que eu vejo no meu dia a dia é que as pessoas falam assim: vamos cobrar para ver como se comporta o auditor. O auditor não é eterno, meu querido. Amanhã vem outro. Ou ele recebe uma segunda informação e passa a glosar, e você leva o maior susto do mundo, né? Porque você estava. Não, mas ele nunca glosou, agora que ele está glosando. Então, eu sempre falo assim, gente, tá de nuvem, tá para dar conflito, vamos fazer um aditivo, vamos discutir isso claramente, até porque a própria 13.003 e a última resolução dela, que é a 522, fala que o contrato deve ser claro entre as partes, claro e objetivo. Se tem essa dúvida, se você tem na dúvida, eu posso cobrar 2 taxas? Lê seu contrato, lê a instrução da tabela contratada. Não te respondeu? Vamos fazer um aditivo a respeito. E não assim, ele falou que eu podia. Não, também não é assim. É um documento formal que vai servir para mediar os conflitos. Porque quando você está fazendo o contrato, Richard, está todo mundo de bem. Está todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Começo de namoro. Início de namoro. E começo é sempre muito bom. Mas depois, durante o casamento, né? Vai aparecendo assim, isso aqui não, isso aqui eu não pago, isso aqui é exame autogerado, isso aqui é... Aí um começa a caçar o outro. Então, a melhor coisa que você pode fazer é deixar os acordos claros. Não está claro? Meu Deus, e agora? Faz um aditivo, chama para conversar. Aditivo pode ser feito a qualquer momento. Essa é a minha orientação. E acho que outro ponto importante aqui também, né, Nara? Nesses acordos, a gente negocia muito pacote. E aí, gente, assim, eu sempre brinco, né? A gente não negocia pacote, a gente negocia embrulho, né? Que a gente faz de um jeito ali que a gente não consegue. Então, assim, gente, toda vez que for acordado um pacote, primeira dica é: faça uma análise precisa do seu custo, para você precificar certo, porque depois que você assinou, não adianta chorar. Então, estudem se tem viabilidade, se dá para fazer, se dá para controlar. Feito isso, tem que estar explícito o que está incluso e excluso neste pacote, de forma clara, tudo que compõe e tudo que não compõe, porque senão gera dúvida, um acha que está incluso, o outro não está, e esse item pode estourar o pacote, o custo e toda aquela análise que você fez, ela vai estar perdida e você assinou. E mais que isso, tá? Deixem claro já nesses pacotes sobre novas tecnologias. Então, fiz um pacote, entrou um material, uma nova tecnologia nova, de imediato, enquanto não for negociada, ela tem que ser cobrada à parte. Porque eu já peguei contratos antigos, Sul América, Bradesco, que você coloca novas tecnologias serão discutidas. Só que não tem prazo para discussão, enquanto você não discute, ele não fala se é dentro ou fora. E às vezes, por exemplo, eu tinha um pacote lá na época de uma tiroidectomia que custava 3.500 pacote, e aí na época começou, faz anos já isso daí, tá, gente? Aí na época começou a usar aquela tesoura de ultracísio, e não estava dentro desse pacote, o custo era 3,5. Só a tesoura custava 7.500, Nara. E aí, eu usando a tesoura, o cara queria pagar os 3,5, e aí, mas é que novas tecnologias serão discutidas. Tá bom, estou usando, vamos discutir. A gente ficou um ano para discutir essa tecnologia nova, e aí, enquanto isso... Então, a gente tem que deixar regras claras. Uma outra dica também para pacote, intercorrências também. Intercorrência, gente, né? Então, o que é uma intercorrência? O cara fez uma colestectomia, foi lá para o quarto, começou a apresentar febre, não pôde ter alta, foi para uma UTI, ficou 20 dias internado.
É uma intercorrência ou não? Que hora que você abre a conta, você cobra só os 2 dias, pacote UTI fora, o que faz? Isso não está escrito. Então, se você não deixar claro também, vira vários problemas, gente. Então, tomem cuidado para negociarem pacotes e não embrulhos, tá? E esses dias eu estava dando uma mentoria para uma menina de São Paulo que estava negociando. A operadora propôs o pacote da consulta de oftalmologia com todos os exames possíveis e imagináveis, né, que existe na oftalmologia. Aí ela falou: como que eu faço? Falei: abra as contas dessa operadora e veja quanto sai a sua conta aberta hoje nos seus pacientes desta operadora. Vê qual é o comportamento, porque pacotes são feitos a partir de estatísticas, não é? Quanto está custando o ticket médio hoje desse beneficiário dentro do seu estabelecimento? Aí era uma coisa em torno lá, a gente fez todo um apanhado, quais eram os exames que eles mais faziam e tal. Então, ficava lá em torno de 400 e pouco. E a operadora queria oferecer 145. Não é? Aí eu falei para ela, não. Mas se eu não aceitar, ele pode me descredenciar? Eu falei, de que adianta você ter esse credenciamento? É isso. Então, assim, fala que não. Então, não, a gente não vai fazer pacote, vai manter a conta aberta. Aí, quando ela fez 3 encontros comigo, aí no segundo encontro ela falou isso, falou, não, então a gente vai manter a conta aberta. Aí eles melhoraram para 400 que a gente tinha pedido, né? E mesmo assim a gente fez essas ressalvas de nova tecnologia que surgir, novo exame será feito fora do pacote, não é? Se acontecer alguma intercorrência durante determinados exames que são invasivos, abre-se a conta. Fizemos todas essas observações. Não, porque você tem que ter. Não adianta você ter um credenciamento para te dar prejuízo. Você tem que ter um credenciamento. E assim, né, Nara, até oftalmologia eu conheço um pouco também, né? E aí, olhando a oftalmologia aqui, quando a gente monta esses pacotes de oftalmologia, é isso que você falou. Quando a gente faz, eu coloco quais são os exames que estão inclusos. Geralmente são 12 exames. Então, esses exames aqui compõem o pacote. Qualquer coisa fora disso é fora do pacote. Para deixar claro quais exames compõem, né? E quando a gente está negociando um pacote de oftalmologia, gente, é muito mais difícil você reduzir custo, porque diferente de um pacote cirúrgico, que você consegue olhar a padronização de material, de medicamento, ajustar, em oftalmologia não, esses pacotes são de serviços. Então você não tem insumos, materiais e medicamentos. Esses serviços são puramente honorários médicos. E o médico não vai topar baixar o preço dele. Então, assim, você tem que tomar muito, né? Porque o médico vai continuar fazendo o mesmo serviço, né? O médico vai continuar fazendo o mesmo serviço. Então, você tem que precificar muito bem esses pacotes e quais exames compõem o pacote, né? Para ficar claro. E qual é o preço médio desses exames em uma conta aberta? Isso é importante, porque senão você vai ter um embrulho. E quando você vai fazer um pacote oftalmo também, por exemplo, aquele IAG laser, capsulotomia lá, os medicamentos mesmo não são caros, porque é um colírio ali. Então, o que é realmente, o que engorda, né, esse valor é o honorário médico. É serviço, né? Então, você tem que entender da sua realidade e colocar ela na sua frente. Para você fazer um pacote, você tem que ter o ticket médio dessas contas em aberto. Igual, por exemplo, que você falou, né, da vesícula, colestectomia. É uma diária? É uma diária, mas se correr, tudo bem. Não é? E se não correr tudo bem? Então, você tem que ter essa previsão. Saiu de uma diária, lógico que com justificativa, a conta é aberta. Porque senão você vai voltar para a roça, né? Pessoal, vocês que colocaram aqui
no chat que trabalham com auditoria, com faturamento, comentem aqui quem tem acesso aos contratos e lê esses contratos para que possa fazer uma discussão. Eu vou aí, não adianta mentir, não. Para que, assim, na hora da discussão em auditoria ou no faturamento desta conta, vocês sigam o que está em contrato. Porque muitas vezes também, na área, a turma não tem nem acesso, né? Não tem. Se vocês puderem comentar aqui, se vocês acompanham o contrato. Eu já cheguei em empresa que eu falei, você lê os contratos? A pessoa ficou me olhando. Eu falei, cadê os contratos? Nem digital, nem físico, nem de jeito nenhum. Né? Porque, assim, a gente confia muito em parametrização de sistema. Parametrização de sistema, como a Nara disse, muitas vezes ela é feita por alguém que não tem a mínima noção do que é faturamento e do que é negociação comercial. Então, não tem como você confiar no seu sistema. Mas é que sai isso no sistema. Não, a gente tem que seguir o contrato, né? E o sistema deveria seguir o contrato também. Mas as pessoas fazem assim. Não, o sistema não aceita duas. Por exemplo, às vezes você tem uma negociação para honorários, outra negociação para SADT, ou um grupo, por exemplo, tomografia, eu vou pagar de um jeito, ultrassonografia, eu vou pagar de outro jeito. Ah, não, o sistema não aceita. Não, então vamos adequar o sistema, porque o contrato não se adequa ao sistema, é o sistema que se adequa ao contrato. A Carla colocou sim, os contratos ficam salvos para as metas dos faturistas. Parabéns para a sua empresa, viu? E você lê, Carla, os contratos, lê e entende, porque também tem isso, né, gente? Parece que o povo saiu da aula, aquela aulinha, porque eu sou velha. Eu tinha uma aula de interpretação de texto. Hoje o povo... Não. Né? No automático, muitos vão direto na parte do... Exatamente. É isso mesmo. E tudo no contrato interessa. Tudo. Não é só os valores, não. Tudo. O que precisa ser autorizado, o que precisa de senha, como que é o atendimento, como que tira a elegibilidade, os prazos. Não adianta ir só nos valores, não. Por exemplo, você vai nos valores, aí você vai lá nos valores, você tem uma tabela contratada, uma SBH, por exemplo, que é uma referência, você pode cobrar 2 taxas. E aí, o que você fez com essa instrução? A Carla mandou aqui, sim, leio, entendo, negocio e cobro dos faturistas para que usem. Eita. Parabéns, Carla. A Grazi mandou aqui, prestava serviço para uma operadora que usava o sistema GW. Havia uma aba onde constavam os contratos vigentes dos prestadores. A Márcia colocou, sim, contrato e aditivos em sistema ou acesso em pastas no computador. Excelente, gente. A Márcia é minha aluna, né? Quem te ensinou, Márcia? O Oldac usa o SharePoint. Fabiana, sim, temos contratos disponíveis para os faturistas e leio os contratos, sim. Comecei a ler depois que fiz o curso da Nara de CBHPM com a Nara. Aí, ó. Né? Tem que ler, além dos contratos, então, a instrução geral da CBHPM e da MB, viu? Depois que eu Sim, eu dou a formação definitiva em CBHPM, o que eu menos falo é de cálculo. O que eu mais falo são as instruções gerais. E como elas diferem de uma edição para outra. Porque eu vejo gente assim, que você tem lá a edição 2012 contratada, ele está consultando o porte lá na 2008. Pois é, Márcia, Michele, quer comentar alguma coisa aqui? Gravado lá, se você quiser, depois você entra em contato lá. Né? Então, eu estava falando que quando a gente conhece a Nara, a gente não deixa mais, não. E a amizade é para o resto da vida. É? Bacana. Pessoal, vamos lá, perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ronei tá aí? Janderson tá tímido as últimas aulas, Janderson? Vocês me deixam tímidos, né? Tanto profissional aí que eu fico... Parabéns, Nara, pela apresentação. Obrigada. Eu queria te perguntar se existe um padrão de contratos. Eu sei que muda algumas coisas, né? Mas eu quero saber se existe um padrão
você possa seguir esse contrato. Assim como tem um padrão de como seguir as guias, SADT, todo Uma esse protocolo. legislação, né? Isso. É diferente, porque, assim, para as guias, nós temos uma legislação TIS. Então, ela sempre, nem sempre foi assim, viu, Janders? Eu já fui de uma época que a gente ia lá no Bradesco pegar e tinha uns carbono, ia na GEAP, era um cheque, umas coisas pareciam um cheque. Nem sempre foi essa maravilha, não. Essa padronização TIS, ela é uma legislação. O contrato, como eu disse, é um acordo entre duas sociedades civis particulares. Agora, o que acontece? A operadora tem o seu contrato padrão. E atenção, essa pergunta é muito importante. Aí ela tem um padrão. E ela faz uma mistura ali, com aquele padrão dela e o que foi acordado entre vocês. E aí está lá no seu objeto que você foi contratado para atender ambulatorialmente procedimentos eletivos com hora marcada, seu objeto do contrato. E lá para frente, lá na cláusula 10 dessa operadora, está assim: você não pode recusar atendimento de urgência e emergência. Aí tem gente que entende o quê? Então, eu posso atender urgência e emergência. Não. Isso é uma cláusula que está lá no contrato, que faz parte do padrão dessa operadora. E aí eu, né, que já sou macaca velha, já entro em contato com o operador e falo: dá para tirar essa cláusula? Ou você está me dizendo que eu posso tirar uma autorização de urgência e emergência? E na maioria das vezes eles retiram. Porque se você não retira e você é um prestador que funciona dentro de um hospital, por exemplo, você vai cair nessa contradição e vai ter uma glosa aí que você não vai conseguir reverter isso, não. Então, existem contratos padronizados nas operadoras. Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo. A Amil, ela vem lá com tudo que você foi acordado, não é? E dali para frente é aquilo que ela entrega para todo mundo no Brasil inteiro. De novo, leia e veja ali se surgiu alguma incongruência, como esse caso do eletivo e do atendimento de urgência e emergência. E não tem, a ANS não tem assim, mas ela diz nas resoluções que deve constar aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês. Devem constar todas as regras de autorização, de elegibilidade, quanto ao faturamento, os valores e os prazos. E aniversário e validade do contrato. Um outro ponto importante também. Fórum também é muito importante. Então, por exemplo, qual é o meu fórum? O fórum deve ser, isso é lei, deve ser do prestador. Então, a operadora tem sede lá em Recife, lá em Alagoas. Qual é o fórum? Se o prestador for de Brasília, o fórum é de Brasília. Se o prestador for de São Paulo, o fórum é de São Paulo. Isso é importante. Eu já peguei contrato que o prestador era lá de Manaus e o fórum era em São Paulo. Quer dizer, que dia, né? Como é que ele vai fazer se der algum problema? Era aí da sua cidade, Janderson. Janderson que fez o contrato lá na Unimed, ó. Ele era da Unimed de Fama, ó. O Janderson. Aí é bom. Então, por isso que eu falo, leia o contrato inteiro. Outra coisa importante do contrato, gente, são as testemunhas. Testemunha, Nara? Sim. No contrato deve constar 2 testemunhas, de preferência que uma seja de um lado, outra seja do outro lado, com RG e CPF e assinatura. Por quê? Porque se acontecer a inadimplência, esse instrumento passa a ser executável. Sem a assinatura das testemunhas, ele não é executável.
Dá para processar? Dá, mas vai ter que dar uma volta, né? E é muito mais fácil você executar do que você correr outras partes. Então, outro ponto importante são as testemunhas. Então, tem gente que fica louco para credenciar de qualquer jeito, assina, já posso começar a trabalhar e tal, e nem tem ali a assinatura das testemunhas. Mal sabe ele que se essa operadora cair numa inadimplência, ele vai ter que dar umas voltas aí para fazer esse processo. Eu tenho um advogado que trabalha comigo que cuida dessas inadimplências aí das operadoras, né, para fazer negociação extrajudicial e tal. E quando ele pega um contrato que não tem lá a assinatura das testemunhas, ele fica bem chateado, né? E eu realmente recomendo fortemente que, se você for assinar um contrato amanhã, peça um advogado para ler esse contrato. Você lê como profissional de contas médicas, como auditor, com o seu conhecimento, veja se não ficou nenhuma dúvida. Caso não tenha ficado, peça para o advogado. Quer ver uma coisa? Diante da inadimplência, 2,5% de multa. Isso não existe, né, gente? Não existe. 2,5%, por exemplo, não é saudável essa cláusula, por exemplo, entende? E, geralmente, lá, quando eu falei das penalidades, tem as obrigações do contratado e as obrigações do contratado. As obrigações do contratado é 1,5 página. E as obrigações do contratado é 2 linhas. E, muitas vezes, não tem nessas 2 linhas a obrigação de fazer o pagamento conforme o prazo acordado. E aí a gente fica com muito pouco o que fazer de imediato. Tudo tem jeito, né? Mas vai dificultando. Quer ver um outro ponto crítico também, Nara, que eu já peguei, sofri com isso, tá? Janderson, eu acho que tem outro ponto importante, só para a gente fechar dessas alterações de contratos aí. Geralmente, cara, esses grandes prestadores, as grandes operadoras, ela já tem um contrato padrão validado pelo jurídico dela, com cláusulas que ela não vai mexer, cara. O que dá geralmente para você fazer é ajustar uma ou outra ou acrescentar coisas. Acrescentar a semana jurídica. Agora, tirar coisas, geralmente tem coisas que são padrão, o cara não consegue mexer, né? E você tem um outro tipo de contrato, que são os públicos, que são editais. E esse esquece, cara. Ou você cumpre o que está lá, ou você não entra. Você não consegue porque mexer. Aí o edital você aceitou todas aquelas cláusulas. Ou você aceita, ou você escolhe. Você quer aceitar ou você não entra. Se você não aceitou, é só você não entregar sua documentação para análise. Né? Você não é obrigado, né, a entrar. Então, se quiser, é daquele jeito. Agora, aqui um outro ponto importante, Nara e Janderson aí. Cara, uma época que eu trabalhava aí no maior grupo hospitalar do Brasil, então os caras tinham contratos e tinham gente para olhar. E a gente, cara, tinha lá alguns itens que os convênios negavam. E a gente começou a meter cobrança particular. Tem a negativa, Amanda. Cara, a hora que a gente foi ler o contrato, era proibido cobrar o particular mediante uma multa de 20% do valor faturado. Os caras detonaram o nosso faturamento, cara. A gente perdeu 20% em contrato. Então, assim, é muito importante ler isso, porque, assim, cara, a gente não pode deixar em contratos que é proibida a cobrança particular, porque o cara nega e você não pode fazer nada, você usa, ele pede uma autorização pós, o cara nega e você não pode fazer nada. Então, geralmente a gente olha. E em algumas tinha lá que era proibido também a cobrança particular, mas não tinha penalidade. Então não adianta nada também. A gente cobrava e ia né, fazer discussão, mas é um ponto que sempre gera crítica, cara. Se pode cobrar ou não particular, tá? Igual esses dias eu fiz uma mentoria num hospital que eles estavam com clientes lá que são internados ad eternos, moram lá no hospital, moram lá. E eles não conseguem cobrar e não conseguem receber, por quê? Por causa do contrato.
né? Então, a gente tem que ter, tem sim, como eu disse, por exemplo, a Mil tem o contrato dela. É muito difícil você mudar alguma coisa ali, mas você pode acrescentar algumas coisas, fazer uns aditivos que faça sentido para você, não é? E, gente, e assim, outra coisa, não tenha medo. Tem gente que pensa que se perguntar para a operadora já vai ser descredenciado. Não, já há muito tempo eu já ouvia isso, perguntar não ofende, né? Estou perguntando, posso? Dá para fazer? É uma negociação, né, Nara? Como que eu posso fazer? E outra coisa que eu recomendo muito durante as negociações, pode parecer bobagem, mas nunca vá para a negociação sozinho. Eles sempre vêm em bando. Ou eles vêm em dupla, ou eles vêm em tripla. E se você vai sozinho, eles caem para cima de você, e aí mesmo online, na hora de negociar, eu ponho nem que seja uma árvore de cenário aqui do meu lado, para eles entenderem que eu também tenho outra pessoa que está comigo. Porque senão você perde, já perdeu a conversa, já perdeu ali. Você sabe que nesse grupo grande também, quando a gente ia para reuniões com as operadoras, a gente ia geralmente o comercial junto com o pessoal da auditoria assistencial para pegar e argumentar. Porque muitas vezes você chegava lá e do lado de lá tinha médico ou enfermeiro querendo falar tecnicamente, ó, eu não pago isso por conta disso, 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 e o cara do comercial não tem a mínima ideia se está certo ou não. Então ia alguém técnico do nosso lado também para poder argumentar e aí você conseguia oficializar ou aditivar isso daí em contrato. Então é importante nessas negociações, além de você ter pessoas que entendem de contrato, parâmetros jurídicos, você tem alguém que entende a parte técnica, né? Por que precisa usar, por que você vai cobrar 2 vezes, por que faz sentido usar aquela marca naquele procedimento. Então, isso ajuda muito também nessas discussões, tá? Igual a Petrobras, esses dias numa mentoria, eu vi a Petrobras com uma glosa assim, TC igual a 1, até em oftalmologia. Então, o que ela queria dizer? Que o total de código só podia ter uma vez. Aí são 2 olhos, como é que é? Né? Como é que é? A carteira dela só tinha pirata. Exatamente. Então, na parametrização deles, estava assim no sistema, só pagava uma vez o código, não podia pagar o código 2 vezes. E a glosa era bem isso, TC igual a 1. O que queria dizer isso? Total de códigos igual a 1. Aí a gente fez lá uma argumentação. Por quê? Porque as pessoas do recurso de glosa nem entendiam o que era aquela glosa. TC, o que é TC? Né? Nem entendia. Aí a gente fez uma argumentação, mostrou que era olho direito, olho esquerdo, que tinha que ser 2. Inclusive, o segundo estava com escalonamento no honorário e tal. Aí recebeu. E nunca mais eles tiveram essa glosa. Isso faz o quê? Uns 7 meses que eu venho acompanhando. Eu dou a mentoria e fico, e aí, deu certo? Recebeu e tal. E eles não tiveram mais. Então, muitas vezes, quando você entende do que se trata, tem esse conhecimento técnico, né? Você consegue reverter conflitos para os 2 lados, tá? Aqui a Fabiana falando, ó, que as pessoas têm mesmo medo até de perguntar, e aí você não consegue alinhar os processos, não é? Então, é importante que você faça o contrato ser cumprido e, quando ele não está viável, ajuste, faça um aditivo, alguma coisa ali, porque o contrato tem que ser passível de operacionalização. Né? Eu acho que um ponto importante, gente, assim, os 2 lados, tanto a parte do prestador, clínica, hospital, quanto a parte da operadora, na grande maioria das vezes, quem faz essa negociação não tem a mínima ideia como você atende o paciente, o que você precisa, o que você faz. Não tem a mínima ideia de como isso acontece. E aí você acaba negociando e escrevendo coisas que ficam inviáveis. Então é muito importante ter isso. Né? Até de exemplo aí na área de recursos de glosas,
E assim, às vezes não é, cara, nem sacanagem do operador e nem do Nem do prestador. prestador, é falta de conhecimento, né? Eu quando eu comecei a minha carreira, eu comecei na operadora de saúde Sul América. E aí eu fui trabalhar na área de recurso de glosas, depois virei chefe do recurso de glosas e tal. Mas eu lá na minha época, quando eu entrei lá na Sul América, quem é que me treinou? O cara bom que sabia tudo. O cara bom que Era sabia aquilo, tudo. né? Fazia o feijão na panela Eu grande. colei nele e falei, cara, me ensina tudo. Ele foi explicando. E aí, naquela época, cara, não tinha TIS, TUS, TASI, não tinha nada. A gente tinha isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Uma tabela NB 92, tá vendo? Essa daqui é coisa Ó, o rara. troféu, É mais ó, o velha que troféu. muita gente nessa sala aqui, tá vendo? Eu tenho até hoje aqui, ó. Tá vendo? Você já tem 34 anos. Então a gente tinha uma tabela NB 92 que você tinha que ler os contratos, pegava numa pasta e lia. E aí, cara, a gente, como não tinha auditoria em loco, a gente fazia análise de mate, média e taxas ali no recurso de glosas. E eu era analista, cara. E aí eu lembro que o cara colou em mim e falou assim, ó, Richard, o contrato aqui do prestador tal, a bomba de infusão é por hora. Então, cara, chegou a conta aqui, você vai pagar 24 horas por dia ali, por dia. O máximo é 24 horas. Beleza, cara. E eu aprendi isso daí. Aí chegava a conta, assim, 72 horas de bomba, e um dia 3 falava, bombas, né? dia tem 72 horas? Imagina, 24 e glosava. Olha o cara roubando. Pai, glosava. Cara, eu fiquei 3 anos glosando bomba de infusão, e nesses 3 anos eu treinei todo mundo ensinando que tinha 24 horas por dia de bomba. Aí quando eu saí, cara, eu fui trabalhar lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Primeira conta que eu fui olhar, tinha lá a conta, o paciente em UTI com 72 horas de bomba. E eu espertão, falei, ó, caiu errado, 72 horas, cara. Então, o cara falou, não, Richard, o paciente estava usando 3 drogas aqui com 3 bombas. Eu falei, mas ele pode usar mais de uma bomba no dia? Pode. Eu falei, puta, cara, a gente paga errado a vida inteira na Sul América e ninguém sabe disso lá, cara. Então, 3 anos e meio e todo mundo aprendeu e fazia errado. E aí, em contrapartida, né? E em contrapartida, o prestador também não recorria adequadamente, né? Porque se ele recorresse adequadamente, né? Tinha chamado a atenção, como foi o caso desse da Petrobras, TC igual a 1. Era um erro do sistema deles, não é? Esses dias também uma mentorada minha recebeu uma glosa assim, guia inválida. Aí eu falei, opa, mas que guia inválida? SADT tá certo, grau de participação tá certo, tudo estava certo. Falei, não, espera que eu vou pesquisar isso. Aí eu entrei em contato com a operadora, falei, o que vocês quiseram dizer com guia inválida? Ah, não, isso aí foi um erro do nosso sistema, aí tem que recorrer. Aí como que você recorre uma glosa dessa? Motivo de glosa inválido. Não é isso? E a gente conseguiu receber. Então, assim, é muito importante você ter segurança no que você está fazendo, não é? E não achar que é porque o outro falou que é certo, não, né? Questionar também. Fazer as perguntas. Aí aqui a minha aluna, a Márcia, aqui tem que haver integração entre os setores, comercial, auditoria, faturamento, TI, recurso de glosa, recepção, né? Todo mundo tem, as pessoas têm que se conversarem. Porque, por exemplo, essa glosa, 3 anos aplicando a glosa, você não teve um recurso decente para chamar a atenção que aquele paciente tinha usado três drogas que tinham uma prescrição exata que precisava de uma bomba. Naquela época, o cara que fazia esse recurso também não era essencial e não sabia. Né? Dos dois lados, cara, dos dois lados. Isso que eu estou falando, né? Não tem. Por quê? Porque não entende e porque acha assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, não é verdade, né? E hoje, gente, né? Eu já disse isso aqui na aula que o Marcelo deu segunda-feira, né? A área mais nobre que tem nesse fluxo aqui é o recurso de glosas. Por quê? Se a recepção erra, o recurso de glosas arruma. Se o faturamento erra, o recurso de glosas pode recorrer e cobrar. Né? Se a auditoria erra, pode. Se o recurso de glosas erra, você perdeu o dinheiro, acabou.
Se ele não sabe o que ele recursar, você perdeu. Então, no recurso de glosa, você tem que ter os melhores analistas, você tem que ter gente técnica, gente que conhece esses processos para poder ajudar nessas defesas. Senão, você não vai receber, cara. Você vai perder E dinheiro. o recurso de glosa precisa, como nunca, dominar o contrato. E a Porque Márcia também- coloca aqui, ó, a Márcia coloca aqui também que tem que haver a integração entre os setores, né, Márcia? Eu acho que uma outra coisa que a gente sempre passa aqui é que o faturamento ele é mais que um setor, ele é um processo. Ele é um processo que envolve, ele é o processo final que envolve todas essas áreas. Então, se o comercial errar, se a auditoria errar, se a TI parametrizar errado, né, se compras ou suprimento cadastrar errado, se a assistência anotar errado, se a recepção abrir a ficha errado, essa conta vai travar, vai dar problema lá no faturamento e vai dar glosa, né? Então, você tem que todos esses setores que estão envolvidos no processo de faturamento e são elos importantes ali dessa cadeia para que você possa faturar a conta corretamente aqui. Aí. O que a Fabiana mandou? Eu faço recurso de glosa. Tem cada justificativa de glosa que dá vontade de chorar. Prestadores perdem muito por não saber recursar. É isso, né? Assim, Fabiana, lá, nessa época também, causos agora. 3 anos e meio de Sul América fazendo recurso de glosa. Aí você imagina que a gente fazia recurso de glosa do Brasil inteiro, né? Então, cara, era mais de 4.000 prestadores. Então, chegava aquelas montanhas de glosa. Glosavam o Brasil inteiro, né? E aquela época eram recursos manuais. O cara mandava por correio no recurso. A gente abria ali. Ou eles mandavam por correio, ou eles entregavam naqueles núcleos que a Sul América tinha de prestadores. Sim. Você mandava lá, eles mandavam para lá para a gente em São Paulo, e a gente olhava. E, cara, a gente escolhia quais prestadores a gente queria fazer recurso primeiro, porque tinha alguns que mandavam tudo certinho, padronizado. Falava, cara, vamos fazer esses primeiro, que o cara explica bem, a gente sabe o que é tal. Agora tinha uns, Fabiana, que a gente olhava, a gente não entendia nada. E aí a nossa resposta era glosa mantida. Enviar uma justificativa mais clara, tal, e devolvia de novo, né? Até o cara aprender. E é isso, né? Aqui, quando a gente fala também da parte de autorizações, e aí, gente, né, a gente tem que olhar que a gente, como prestador, a gente faz muito o processo errado também, a gente culpa essas operadoras, e não é. Então, no processo de autorizações, eu trabalhei em um outro grande grupo aí, eu tinha um problema enorme na central de autorizações. E aí eu olhava para ele e falava assim, cara, mas por que está parado o processo aqui? A gente mandou cinco relatórios e essa operadora gera FIC e ele não autoriza e devolve e tal. Eu falei, deixa eu olhar o caso aqui. Esse é um dos exemplos, tá? Aí eles estavam pedindo prorrogação de 10 diárias de UTI. E aí, o que a operadora pediu? Manda um relatório detalhado com histórico clínico, evolução desse paciente, histórico clínico, exames realizados, conduta tal. E aí, sabe o que estava escrito? Um relatório médico de prorrogação com uma linha escrito paciente bem e assinado e carimbado pelo médico. E aí, eu passei o relatório. Cara, mas o cara está 10 dias de UTI, ele pediu um monte de coisa que está mandando um relatório para o paciente. Eles não vão autorizar nunca, né? E esse era um dos casos. Outro caso aqui era aquele da Sul América que você tinha que entrar e colocar os anexos ali para o PME. Cara, você mandou os anexos? Mandei e tal. Cara, o anexo era cópia de um fax ilegível e de ponta escaneado de ponta cabeça. Eu falei, cara, você acha que lá na Sul América o cara vai abrir e vai virar a cabeça e vai ficar lendo isso daí em branco? Não dá nada, cara. A gente aqui, a gente não consegue ler. Então, pô, a gente tem que arrumar os nossos processos também, né? A nossa parte a gente tem que fazer certo para que a gente possa cobrar certo da outra parte também. Faturamento, por exemplo, quando ia o físico, eu olhava até a maneira de grampear, de uma forma que fosse fácil para o auditor conferir. Porque aqui é com 555 grampos, falei, gente, o auditor estiver muito
né? Lasca, fala, deixa isso para lá, vou glosar e depois eu olho isso. Porque até isso a gente tem que olhar, não é? A gente tem que facilitar que o outro olhe. Ela estava falando de justificativa, as pessoas não entendem as glosas. Esses dias eu, dando uma mentoria, a menina recebeu uma glosa dessas da Amil, que é um código para autorizar, outro código para faturar, e aí a glosa era tabela de domínio, acho que era tabela de domínio não válida, era alguma coisa com a tabela de domínio. Como é que foi que ela recorreu? Como é que foi que ela recorreu? Cobrado conforme o contrato. A glosa não era essa. A glosa não era essa. A glosa era porque eles cobraram um código de pacote de procedimento na tabela 22. A glosa era essa. Então, qual que era o recurso? Onde se lê tabela 22, retificar para a tabela 98. Esse era o recurso. E como é que ela pôs lá? Cobramos conforme o contrato. Aconteceu, glosa mantida. Aí veio para a mentoria. Aí eu ensinei a ela fez, recebeu, falei, parametriza seu sistema direito com a tabela 98 e não recebeu mais glosa. Eu já até falei que eu vou cobrar minhas mentorias agora, é porcentagem da glosa. Um FII de sucesso, chama. É. Pessoal, a gente estourou o tempo aqui já. Queria agradecer a todos vocês. Nara, queria agradecer principalmente você por mais essa aula, pela nossa parceria aí. Sempre quando eu chamo você ajuda. Obrigado a todos que assistiram aqui também. A aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Vamos fazer um print, gente. Quer fazer um print aí, pessoal? Quem quiser abrir a câmera, aparece então abre para a aí, gente bater gente. uma foto aí. Deixa eu colocar aqui em modo... Aparece, fica sem vergonha, aparece aí. Anderson, e aí, Derson? Tá bem? Pô, pessoal, não vai abrir a câmera? Tá faltando gente aí, né? Vamos lá, vamos ver quantos prints vão. Outro. Tá tirando aí, Nara? Uhum. Pronto. Gente, eu vou mandar... Olha a cara de sabido aí para falar o que a gente aprendeu aí. Tem que ser cara de inteligente, todo mundo aqui. Eu vou mandar para o Cristiano, para a Sonala, como é que é? Aí vocês põem lá no grupo, vocês postam isso no Instagram, marca o Enfermeiros do Bem, marca LHZ e me marca, Nara Fatura, tá bom? Então, boa noite, foi um prazerzaço essa noite aqui, a gente discutir esse assunto. Eu sou realmente apaixonada por isso, né? Quer dizer, eu não quis ser normal, quis mexer com isso mesmo. Gente, obrigado, então... até a próxima aula. Valeu. Até. Boa noite.